Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um webinar nosso aqui da CS Pro. Hoje a gente falando de Service Desk além da TI. Então, a gente vai falar um pouquinho aí dessa solução que vem conquistando cada vez mais espaço e trazendo mais automação, mais eficiência aí para equipes de TI e de não TI também. Junto comigo aqui hoje eu tenho o Arthur. Arthur, se apresente para a gente. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Arthur Severino, eu sou analista de projetos aqui da CS Pro, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Service Desk Plus. A gente vai vamos falar um pouquinho sobre como o Service Desk ele está além da TI e como ele pode ajudar além da TI, né? Isso aí. Eu sou Edilene Hevers, como alguns já me conhecem, eu sou coordenadora de vendas aqui na CS Pro, também especialista Management, e vou conversar aqui, bater um papo hoje junto com o Arthur, para a gente falar, responder dúvidas de vocês também. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar mandando no chat aí, que a gente vai respondendo no decorrer da apresentação, tá bom? Um pouquinho de quem somos, então, né? Vou falar um pouquinho da Managing Engine, aí que é a nossa uma divisão de gerenciamento de TI, que ela faz parte da Zoho Corp, a Zoho Corporation, que é líder global em soluções de TI. Hoje a gente tem mais de 60 produtos aí para a parte de gerenciamento de TI, de segurança, OEM, ITSM, CIEM, IAM, então todos os sistemas, produtos aí que vocês buscam para a área de TI e para a parte de gestão e monitoramento, enfim, segurança. Tem um amplo portfólio aí para auxiliar vocês. E nós da CS Pro hoje trabalhamos aí com essas soluções e também com o serviço, seja ele de suporte para você que faz a aquisição da ferramenta, como também o serviço de implantação, treinamento aí que a gente vai estar acompanhando os nossos clientes após a aquisição. Estamos mostrando aqui para vocês hoje um pouquinho dos nossos clientes ACS Pro, né, no Brasil. Então, a própria Manage, ela tem grandes clientes, grandes marcas aí no seu portfólio, mas esses a gente tem orgulho de dizer que são clientes da ACS Pro que fazem parte aí, que confiam na gente e possuem soluções Management hoje na sua TI, na sua empresa, enfim, né? Mas então, vamos lá falar um pouquinho mais, né, Arthur, sobre o Service Desk, né, que ele deixa de ser um suporte operacional da TI e passa a ser um ponto central de entrega de valor para toda a empresa. O que seria isso? Por que ele foge aí desse parte só da TI e passa a ser um ponto central para toda a empresa? Edi, trazendo para o cenário atualmente como que estamos desenhando hoje, hoje, vamos lá, o Help Desk, o Service Desk, ele tem que estar além da TI. É imprescindível isso. Trazendo para uma maneira que tudo hoje busca ser centralizado. Então, buscamos forma de centralizar o RH, outros softwares de terceiros, outros dentro do parque hoje, buscamos maneira de agregar e juntar eles todos dentro de um software. Por isso que eu falo, Service Desk, a central de serviço, a mesa de serviço de vocês, ela tem que acoplar diversos sistemas e realmente fazer a integração desses sistemas para dentro do ambiente, para que, de maneira fluida, ele se torne o centralizador do seu ambiente, Edi. Eu acho que é isso que traz essa imagem aí para a gente também, né? Que vem justamente essa questão de abranger toda a empresa, né? Não só a TI, mas RH, vendas, finanças, jurídico, enfim, outras. Aí, ó, aí. Exemplificando um pouco a imagem, a gente traz aí essa parte de quem pode utilizar, então, quem que, né, vai agregar dentro da empresa além da parte de TI, correto? O Service Desk, ele tem que ser modelado para comportar isso, né, Edi? Então, hoje busca cada vez mais, ele tem que ser comportado para agregar, sim. E aí a gente vai trazer de também alguns pilares, né? Isso. Como que o Service Desk impacta isso no dia a dia da empresa, né? Então, quais são os benefícios aí, as resoluções, eficiência, o que ele traz, né? Então, um atendimento mais rápido e eficiente, né, Arthur? Exatamente.
Hoje a gente está sempre buscando por agilidade em processos automáticos e redução de tempo, que é o custo maior da empresa, é o tempo, né, de... Então, hoje, a eficiência, ela conta muito. Essa questão de você centralizar, né? Você ter um atendimento mais rápido e eficiente, você faz com que os setores, né, a empresa toda tenha mais agilidade, tenha um atendimento também mais eficiente. Então, é um diferencial que o Service Desk traz também, né? Exatamente. Seguindo ali, a gente vai ter a redução a resolução, né, de proatividades e demandas. Então, a gente começa a antecipar, né, as necessidades das áreas de negócio e criar um fluxo inteligente. Então, a Edi está sempre à frente, junto com os clientes, né? Ela vê que sempre os clientes estão buscando fluxos automatizados, fluxos inteligentes e fluxos que adequam ao processo, né, Edi? Tem vários fluxos hoje, né? Justamente esse é um ponto que o pessoal tem procurado bastante. Até eu acho que essa questão da IA também está muito quente nesse momento, então faz com que as pessoas queiram que tudo seja, funcione mais rápido, tenha automações, né? Então, um dos diferenciais também das soluções, não só do Service Desk, mas das soluções da Manage, é essa possibilidade de automações e de você conseguir fazer fluxos inteligentes dentro da ferramenta. Um ponto muito cobrado, né? IA, Isso. IA, 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 IA. IA para aquilo, IA para aquilo, outra. Hoje, a IA, ela não fala, ela não domina o mercado, mas ajuda uma boa parte da produtividade nossa, hoje, a IA. Tanto que, Ed, ele é um centralizador das novas normas, né, das novas resoluções que o ITIL traz hoje, que foi até postado no ano de 2026. A IA para auxiliar nos negócios, né? Isso mesmo, isso mesmo. Essa questão aí da eficiência operacional e governança, ela vem também dessa questão também do ITIL, né, de padronizar processos corporativos, né, ter uma visibilidade melhor. Então, essa questão da eficiência operacional e governança, ela vem muito do ITIL também, né, Arthur? Exatamente. Vem muito do ITIL. É, a operação, ela vem das normas, né, vem desde a V3, V4 para a V5, ela vem seguindo em candeia, mas o fluxo, onde uma automação ela deixa de ser um processo sobre processo para se tornar um processo que vai agregar valor, é o que o Service Desk vem trazendo e vem evoluindo, Edi. No cenário como, por exemplo, ele traz uma evolução a nível de não só botar processos em cima de processos, mas como botar processos que têm fluxos automatizados, que têm ganchos automatizados, para evitar aquela sobrecarga de tarefas humanas repetitivas e que talvez um bot, um robô, possa fazer esse trabalho, aliviando ali e trazendo eficiência a toda a equipe de TI, ou equipes, por exemplo, como a gente está falando de além da TI, né, como toda a empresa. Mesmo. Um ponto, né, a gente vai trazer também as melhorias na experiência dos colaboradores, que agregar valor se trata também de você fornecer uma experiência adequada aos usuários, aos colaboradores que estão utilizando aquela ferramenta. Então, o Service Desk, ele tem que se adequar desde quem é um profissional de TI, a um profissional de TI que está lidando com demandas técnicas específicas de TI, às pessoas do RH, as pessoas do financeiro, as pessoas do marketing. Ele tem que abraçar e transformar num processo simples e que o fluxo funcione adequadamente, que todos esses departamentos eles tenham ali fácil acesso de usar essa ferramenta. É isso que o Service Desk vem trazendo. Eu acho que essa questão da divisão também, né, acho que está entrando ali nessa parte agora, Arthur, de ter os chamados, né, que nem a gente, os tickets, separados por
por instâncias, como a gente fala, que vai ser separados por setor, por departamento, né? E a gente conseguir ver se os chamados vão estar sendo atendidos de forma separada, um sem ter a visualização dos chamados da outra instância, da outra equipe, digamos assim, né? Então, é um ponto que a gente leva em consideração, o pessoal leva em consideração também, nessa parte do Service Desk ISM, que a gente chama, né, que ele vai ter múltiplas instâncias. Falando então aqui mais um pouquinho, né, Arthur, sobre o seu Service Desk, ele está preparado aí para o ITIL versão 5, né, a gente tem ouvido falar da versão 5 do ITIL, e o pessoal fica se questionando se a solução que eu tenho hoje é um ITSM, ou se esse ITSM está preparado para isso, né. Então, a ideia é justamente essa, a gente conseguir atender, já estar preparado para essa evolução. Exatamente. E essa evolução vai trazer grandes mudanças para a empresa. Então, a gente tem que ter um cenário em específico, como, por exemplo, como que a minha ferramenta ela vai comportar o negócio. Então, a gente vai ter ali cenários, né? Como, por exemplo, quais fluxos minha ferramenta suporta. A minha ferramenta suporta, como, por exemplo, uma API, que é simples e básica, né? E a gente vai ter diversos processos que o ITIL V5 está cobrando hoje. Isso, entre eles a gente vai ter aí essa parte da centralização de entrega de serviços, né? Que vai estar unificando aí as solicitações, incidentes e demandas, né? Então, você tem isso centralizado, apesar de você conseguir separar essas solicitações, como eu estava falando, e você conseguir ter essas demandas separadas, mas da mesma forma unificadas, né? Dentro de uma única ferramenta. Então, você consegue visualizar as solicitações, os incidentes, as demandas por setor, né? E aí você também não deixa de ter isso embaixo de um guarda-chuva de uma forma centralizada, né? Essa parte da automação de fluxos e processos, né? Que vai reduzir aí atividades manuais, que era como o Arthur já estava comentando. A operação orientada a valor contínuo, então aliada a serviços de TI, áreas de negócio, né? Então vai ter toda essa parte de operação aí, mantendo o valor da empresa, né? Integração com outras operações, né? Então conecta a parte de monitoramento, ela tem integração aí com outras soluções. Então, para você fazer a integração via API ou as próprias integrações que ela já tem. E suporte enterprise aí, que é essa parte que expande o Service Desk aí para RH, financeiro, jurídico e demais áreas que a gente tem. Então, às vezes o pessoal tem uma área de manutenção, eu quero que o pessoal abra chamado, né, para manutenção do prédio, para alguma questão. Então, financeiro, jurídico, RH, fazer alguma solicitação. Então, tudo isso a gente tem essa opção de expandir a solução, né, do Service Desk Plus por ele ser ESM e para essas outras áreas também, né? O que eu acho mais interessante, agora puxando um pouquinho para o meu comercial aqui, digamos assim, dessa parte do Service Desk, é que nessa questão de valor, de custo-benefício da ferramenta, a gente geralmente no Service Desk a gente consegue, por exemplo, cotar instâncias separadas da instância de TI. Então, por exemplo, eu posso ter uma versão Enterprise do Service Desk, vou cotar ele para TI, mas para as outras áreas que eu vou ter apenas chamados, né, às vezes gestão de ativos, alguma coisa nesse sentido, eu consigo fazer contratações de versões mais básicas, onde, querendo ou não, vai reduzir o custo do investimento na solução. Então, diferente de outras soluções de mercado, onde se você, eu tenho 50 técnicos de TI, né, e 10 técnicos de outras áreas, mas eu tenho que colocar, né, a mesma versão para todos, né? E aqui não, a gente consegue fazer de forma separada, diferenciada por cada uma dos grupos aí, dos setores, né? Então, isso é um diferencial bem legal, né? Modular, né, Edi? Isso, modular, né? Então, assim, eu vou ter a instância da TI, eu vou ter 50 técnicos. A instância da RH, eu vou ter só 2. Jurídico também vai ser 2. Financeiro, eu preciso de 5.
Então, assim, para essas outras áreas, não necessariamente eu preciso pegar a versão mais completa, que querendo ou não, ela vai ter um custo maior do que as outras versões, né? E partindo desse gancho, a gente sempre fala, né, bastante, a gente está falando bastante de unificação, né, Edi? Principalmente quando a gente fala que eu vou reunir a TI com o RH, com o financeiro, com o jurídico. É sempre bom entender que o Service Desk, ele tem que estar preparado para comportar todos, não só ter todos os departamentos dentro do ambiente, mas como também ter a prevenção, né, de vazamento de dados, né? Então tem que prevenir que um departamento não veja informações sigilosas do outro, né? E isso o Service Desk faz muito bem, né, Edinho? É verdade. Muito, muito bem. E aí a questão da melhora contínua dos serviços também, né? Então, que ele permite essa análise constante aí para otimização de desempenho e eficiência. Então, são esses pontos aí que a gente queria comentar sobre o White versão 5, né? Service Exato. Desk. Puxando agora para a nossa ferramenta, de fato, né, a gente falou um Service Desk de maneira geral, né? Agora a gente vai puxar o Service Desk Plus, né? Isso. O nosso Service Desk. É o Service Desk Plus. Então, partindo do princípio do Service Desk Plus, o que ele vem trazendo que se adequa ao que o mercado precisa hoje? É a centralização do atendimento. Então, eu tenho uma console que ela é unificada, né? Então, eu tenho incidentes, requisições, mudanças, serviços corporativos, e dentro desses serviços, né, a gente vai ter cada instância com seu grupo de atendimento. Exatamente. Partindo aí, a gente vai ter outros processos que envolvem o nosso Service Desk Plus, né? Como automações e fluxos inteligentes, no qual, demandante de gatilhos, eu consigo fazer algo dentro do ambiente. E eu vou ter ali também a gestão completa. A gestão completa, com níveis de acordo de serviço, já vem bem desde antes. Essa já é uma coisa um pouco mais antiga, mas que ele vem trazendo, porque todo o Service Desk, né, inclusive o nosso Service Desk Plus, que se preze tem que ter um fluxo bem desenhado, com ciclos de serviço, com controle de SLA, com gestão de ativos, gestão de mudanças, gestão de problemas, e ele vai trazer tudo dentro do único console. Exatamente. Aí, Aí nessa Edinho, questão a gente vai ter para esse ciclo mais completo, como o Service Desk ele é modular, para a gente ter toda essa parte de ativos, mudança, problemas, enfim, isso a gente vai ter na versão Enterprise, né? Então, o Service Desk ele tem essa opção e ele tem a opção de crescimento também. Talvez você pense assim, hoje eu só precisaria de gestão aí de chamados e de gestão de ativos. Eu não tenho ainda uma maturidade dentro do meu setor ou dentro da empresa para mim estar implementando mudanças, problemas, enfim. Então, o ideal, que eu geralmente oriento os clientes quando converso com eles, é justamente o potencial que o Service Desk Plus tem, por ele ser modular. Então, você pode começar com a versão Standard ou com a versão Professional, onde você vai ter chamados, depois vai ter gestão de ativos, mas você tem um potencial para crescimento, onde você pode ou colocar um add-on de problemas, add-on de mudanças, ou ter a possibilidade de você crescer para uma versão Enterprise. Então, você não precisa, vou pegar uma solução agora porque eu preciso só da parte de gestão de chamados. Você pode já partir para uma ferramenta que ela te dá essa opção de crescimento conforme o amadurecimento né, do teu setor, seja de TI ou de outro RH, enfim, como a gente está comentando, você ter essa opção de crescimento também dentro da tua ferramenta. Então, ela vai crescendo conforme a maturidade da tua TI. então ela acompanha a empresa, né? Então, se eu quiser só o módulo, por exemplo, agora a gente vai começar a ter maturidade com projetos, eu posso anexar, Edith? Pode. Por exemplo, eu tenho a versão professional aí com 5 técnicos e vai ser chamados de gestão de ativos. Evoluiu um pouco aí a minha TI, eu quero começar a implementar problemas ou quero implementar projetos. Você pode colocar isso como add-on também na versão que você já tem. Você não precisa necessariamente ir para a versão Enterprise
de vez, entendeu? Você pode indo aos poucos, mas a partir de 2 add-ons que você colocar ali, aí financeiramente já vale a pena ir para a versão Enterprise. Mas é tudo questão que a gente faz essa consultoria, estuda, geralmente senta com o cliente e tenta explicar aí o custo-benefício de acordo com a necessidade dele também, né? Então, mas é bem legal essa questão modular que tem no Service Desk também. É bastante interessante, porque puta, pulei o slide aqui, mas é bastante interessante, Edi, porque quando a gente está falando de múltiplas plataformas, múltiplas instâncias, né? O que a gente vai ter? A gente vai ter uma instância que vai trabalhar com ativos, outra vai trabalhar com serviços, por exemplo, outra vai trabalhar com contratos, quando se trata de financeiro, né? Isso. Então, isso ajuda muito, essa capacidade de ser modular ajuda muito nesse processo. Exatamente. E é isso que eu falei que é muito interessante no Service Desk, de você conseguir para instâncias diferentes, versões diferentes, né? Então, você não precisar, vou usar a versão Enterprise para TI, a empresa toda tem que usar a versão Enterprise. Não, a gente consegue fazer essa parte modular e ir moldando de acordo com cada área. A gente falando um pouco aqui da integração com monitoramento e Service Desk, o que a gente consegue fazer com isso, hein, Arthur? Hoje conseguimos fazer bastante coisa. Hoje temos ferramentas nativas, ferramentas de mercado e ferramentas de dentro de casa que são nativas, ao qual, quando eu detecto uma falha, por exemplo, de um servidor, ou uma falha de um processo, ou temos ali uma falha não, aí já vai um processo de auditoria, né? A auditoria detectou algo, vamos por dentro do AD, eu já consigo criar um ticket, já consigo criar um acompanhamento com fluxos de aprovação dentro do Service Desk. Então, vamos lá, Edi, pegou alguém tentando fazer uma espécie de ataque lateral ou brute force dentro do ambiente, ele já abre o chamado aqui direto, já rapidamente para as equipes trabalharem em cima dele. Perfeito. Muito bom. E vamos lá, Edi. O Service Desk Plus pode acompanhar e gerenciar além da TI, então. A gente falou muito de TI, a gente fala muito de TI, e a gente vai continuar falando muito de TI, mas a ideia hoje é a gente poder falar um pouquinho também além da TI, né? O intuito hoje é a gente sair um pouquinho do que está amarrado à TI e transformar isso em um sistema que comporta todo mundo. Como, por exemplo, eu tenho features que são para integração de TI, por exemplo, que é dispositivos ativos corporativos. Eu tenho integrações com ferramentas fora do ambiente corporativo, fora do ambiente da TI, mas que seja corporativo, aliás, né? Seja corporativo como um Teams, por exemplo, que é um ambiente corporativo que todo mundo pode ter acesso. E a gente vai ter conectividades que pegam ali sistemas corporativos como RH, financeiro, sistema de compras, portais que tenham uma experiência adequada para os nossos clientes, colaboradores, enfim, né? Por quê? Eles precisam ter isso de uma maneira simples e objetiva no que eles precisam acessar dentro da ferramenta. Então, a gente vai ter um processo, por exemplo, de personalizar o portal de atendimento dos usuários. Então, vamos personalizar para que esse botão ele fique mais de fácil acesso, que eu tenha ali uma central de soluções que ele possa fazer o próprio autoatendimento. Então, a ferramenta visa trazer esses negócios, trazer essas features para auxílio dentro do ambiente. Muito bom. Um Service Desk para toda a organização. É isso que a gente está falando desde o começo, né? Aquela questão que eu falei de um guarda-chuva, da gente ter aí todos os setores, seja, a gente chama de instância, né? Mas algumas empresas, né, dentro da empresa, às vezes você fala setor, fala departamento, né? Então, cada um vai estar utilizando, mas dentro do Service Desk a gente trata ele como múltiplas instâncias. E é isso que o Service Desk traz, essa possibilidade, né, Arthur, da gente conseguir ter instâncias e fluxos distintos.
dentro da mesma organização. E, novamente, a gente vai trazer o que ela aborda, né? Então, tecnologia da informação, recursos humanos, financeiro, jurídico, facilities, compras e suprimentos, atendimento interno aos colaboradores, operações de negócio. Aí, como que eu consigo atender todas essas demandas? Um catálogo de serviço específico por área. Então, a gente tem, e pode segregar, além das instâncias, né, a gente pode segregar catálogos de serviços. Eu tenho fluxo de aprovações independentes, então, cada tratativa, cada catálogo, cada grupo de catálogo, ele vai ter um fluxo específico, ele vai ter, por detrás desse fluxo, automações, gatilhos, temporalizadores, então, depois de uma demanda X, ele vai fazer outra demanda, então, depois de 5 ou 2 dias. Se alguém não responder, ele faz uma demanda, que são gatilhos de tempo. Temos SLAs definidos para cada área, equipes dedicadas para cada departamento, e ele vai trazer visão centralizada para a gestão corporativa. Então, não adianta nada eu criar e segregar se o meu gestor não tem uma visão ampla do que está acontecendo. Porque hoje, o que mais dificulta todos, a gestão em si, né? O que mais dificulta a gestão é você ter que olhar em várias ferramentas, em vários locais de processos, como que está o desenvolvimento e como que está atendimento, como que está a operação da empresa em si. Essa é a principal dificuldade, Jay. Verdade. Então, assim, e essa questão, como a gente está, ter padronização, ter essa visibilidade, você tem a visibilidade centralizada, né? E cada instância vai ter a sua visualização também, visibilidade, porque vai ter tudo separado. Então, vai e traz mais agilidade também, porque eu tenho um catálogo de serviço por área, é muito mais fácil. Eu vou abrir um chamado, eu já vou abrir um chamado para o RH, porque eu uso como usuário, é muito mais fácil. Eu tenho uma demanda para TI, para RH, para jurídico ou para o financeiro, entendeu? Então, eu já abri o chamado, ou eu já tenho um catálogo de serviço por área, para aquele departamento, já traz muito mais agilidade no atendimento também. Exatamente. Eficiência, né? Isso Eficiência. é eficiência? Aqui é um ponto que todo mundo gosta, né? Integração, né? Conectar sistemas, né? Então, hoje o Service Desk ele já tem algumas integrações nativas que a gente chama, né? Mas ele tem a possibilidade de outras integrações também via API. E aí hoje a gente vai falar, agora a gente vai falar um pouquinho sobre essas plataformas, esses canais, enfim, que a gente consegue integrar com o Service Desk. Vamos lá. As integrações de comunicação. A gente tem Microsoft Teams, Slack, Outlook e alguns e-mails, algumas plataformas de e-mail corporativo. Temos ali integração com WhatsApp, via API, a gente tem essa integração. A gente tem integrações com sistemas corporativos, como Gira, ferramentas de DevOps, ERPs, né, de mercados, e também alguns sistemas internos. Plataformas financeiras, RH, então tudo isso já está embarcado dentro da ferramenta. Temos integrações de identidade e produtividade, que a gente vai trazer ali o Microsoft Azure AD, ou o Entra ID, pode ser utilizado tanto um como o outro. Já temos a integração com o Microsoft 365 e a sincronização dos usuários com seus respectivos calendários. O que ele vai trazer? Além de eu sincronizar qual base que ele está, se ele foi bloqueado, por exemplo, no Azure, ele também vai ser bloqueado dentro do Service Desk, então tem esses parâmetros de segurança que podem ser realizados, e tem outros que eu gosto bastante, que é o calendário. O que é esse calendário? Dentro do Service Desk tem a aba de controle que traz um calendário, e esse calendário vai refletir o calendário atualmente do colaborador. Então ele vai conseguir ver de dentro do Service Desk, vão voltando ali para a unificação. De dentro do Service Desk, ele vai ver também a agenda. E finalizando as integrações via automação, a gente tem as APIs, os webhooks e integrações com ferramentas de integrações. O que seriam essas ferramentas? Tem o Zoho Flow também, que está muito. Então, a gente está trabalhando muito com o Zoho Flow e outras ferramentas do mercado, mas a API é o centralizador hoje. E essa aqui é a novidade, hein, Edir? Bom,
Gosto de novidade. E a gente já falou sobre essa novidade, mas de outra forma, né? A gente falou de IA. A Zia aí é a nossa IA, a IA da Manage. E é uma inteligência artificial integrada ao Service Desk que automatiza interações e atende solicitações dos usuários. Então, o que ela vai fazer, o que ela faz de automação hoje? Ela é um assistente virtual que está disponível 24/7 dentro do seu portal. Ela traz as aberturas automáticas de incidente e solicitação. Então, ela vai identificar o que é um incidente no qual o colaborador está parado e ele vai identificar o que seria uma nova solicitação. Então, algo novo que o colaborador quer. A interpretação de língua natural dos usuários, então não tem aquele prompt que tem que ser seguido. Tem que colocar um barra e escrever o que você... Não. Ele vai ser uma linguagem natural, bem simples, e traz sugestões automáticas com base nas soluções que você tem na base de conhecimento. Por que essas soluções da base de conhecimento é muito importante? Arthur, é muito importante você pesquisar no Google? É, uma maravilha. Então, o Google está aí para ser pesquisado. Mas quando você trata de uma base de conhecimento interna e de processos internos que são muito definidos e que também só a empresa sabe qual que é a sua base de conhecimento, como que aperta o parafuso, mas não pode apertar completo, tem que apertar ali pela metade. Então, é só a empresa que entende. E essa base de conhecimento é muito importante, porque a ZIA vai pesquisar nela. Então, nenhuma informação privilegiada de vocês vaza. Então, tudo é pesquisado dentro do ambiente corporativo de vocês. E é mais assertivo também, né, Arthur? Porque assim, vai estar baseado no que tem na base de conhecimento. Ele vai utilizar a base de conhecimento para esse retorno, né? Então, é essencial que nesse ponto também. A gente tem classificação automática de tickets, direcionamento de equipes correta, priorização, resposta automática de dúvidas. A gente vai ter o que ele vai trazer de benefício para a empresa? Redução de volumes de operacional do Service Desk. Então, algo que um usuário ou o técnico deveria fazer, que são aquelas ações repetitivas, a IA vai fazer para você. Atendimento imediato a múltiplos departamentos, já que ela tem uma base de conhecimento que ela vai abranger todo o processo, ele vai estar ali para você. Eu vou ter melhoria na experiência do colaborador. Então, em alguns casos, alguns colaboradores não têm ali, vamos lá, vou falar de um jeito bem simples, não tem a paciência de fazer uma abertura de chamada adequadamente. E conversando com uma inteligência artificial, como no nosso cenário é a ZIA, a pessoa se solta. Ela acaba escrevendo o que formalmente, num chamada, não escrever. Então, ali na ZIA, ela escreve e a ZIA detecta. A ZIA pode resolver, evitar um chamado, colocando uma solução que já está em base de conhecimento, ou até mesmo fazendo a abertura de chamado e fazendo o direcionamento para a fila adequada. Ótimo, perfeito. Aí já reduz um chamado, né, Arthur? Se for o caso, se ela conseguir reduzir, já é um chamado a menos para resolução e traz mais eficiência também para o usuário que não precisa ficar aguardando a resolução desse chamado. Às vezes ele consegue uma resposta imediata, praticamente, né? Exatamente. E aí aquela frase que eu coloquei aqui embaixo, que resume tudo. Então, com a ZIA, o Service Desk deixa de apenas atender solicitações e passa a conversar com a empresa. Ela passa a conversar para trazer uma melhor experiência. A gente vai ter aqui. Opa! É o que as empresas buscam muito hoje, né? É justamente isso. Então, uma bela de uma frase aqui também. Se o sistema possui API, ele pode se conectar com o Service Desk. Então, o Service Desk ele tem uma disponibilidade de APIs e de webhooks que podem se conectar. Então, a gente tem a criação e automação de chamados, consulta e sincronização de usuários e de ativos, automatização de processos, integração com RPs e sistemas internos pontuais. Então, o que a gente vai ter? Portais, né? Com os portais internos. Então, o que a gente vai ter aqui? Se
a ferramenta que vocês têm hoje, ela tem acesso à API REST, pode ficar despreocupado que ela tem integração com o Service Desk. A gente desenha o fluxo junto com vocês e trabalha uma forma dessa automação acontecer e de vocês se adequarem mais na metodologia do ITMC. Aqui que está o desenho, Edi. Esse aqui é o modelo que estamos buscando, né, Edi? Essa imagem aqui reflete exatamente o modelo que a gente está buscando. A gente tem essa parte do Service Desk, plataforma central, RH, outros departamentos, integração via API, API com o sistema de RP, RH financeiro, TI, jurídico, operações. Então, todo um conglomerado onde o Service Desk aí traz esse ponto central para unificar tudo. Correto, Arthur? Exatamente. Então, essa é a arquitetura que a gente está buscando hoje. A arquitetura que mais se adequa ao ambiente corporativo tem uma solução central que vai abranger todo o processo. Tá para a prática? Bora. Então, temos uma pré-visualização, Edi. Olha que telinha bonitinha, não tá? Muito bom. Você já está no Recursos Humanos, pelo que eu estou vendo. Exatamente, a gente está no Departamento de Recursos Humanos. O que a ferramenta visa trazer esses portais? Primeiramente, eu tenho as minhas instâncias. O que seriam essas minhas instâncias? Cada departamento ele pode estar numa instância. E esses departamentos, cada um numa instância, assegura, né, de que nenhuma informação passe de um lado para o outro sem o prévio permissionamento. Que justamente quando uma solução de TI e de Service Desk, ela não tem essa divisão, acontece uma coisa que eu vejo muito questionam-me muito em relação ao Service Desk. Por exemplo, mas se eu tenho um chamado, que eu vou abrir um chamado por recursos humanos, financeiro, jurídico, o pessoal da TI vai ver o chamado, né? Então, tem muitos chamados que, querendo ou não, vão ter informações assim mais sensíveis, delicadas, né? Que não são ideais ficar te passando setor em setor, né? Então, muitos têm essa preocupação de que o pessoal da TI, o pessoal de outros vão ver os chamados. Não. Nesse caso, ficam separadas. As de recursos humanos vão ficar chamados para recursos humanos e o pessoal de TI também não vai ter essa visibilidade desses chamados. Então, por isso que é interessante essa separação das instâncias, que é o que as empresas atualmente mais buscam e que questionam, como eu comentei com vocês, se fulano vai ver, o pessoal vai de lá, vai ver aqui os chamados e tal, então não tem essa visibilidade. Exatamente. E isso é extremamente vital hoje. Então, eu tenho aqui minhas duas instâncias, aqui é só um portal onde o pessoal vai abrir o atendimento, né? Então, esse vai ser personalizado, né, Arthur? Tá bonitinho assim dessa forma, mas se eu quiser diferente, posso personalizar também de acordo com a minha empresa, com... Exatamente. Aqui você pode. Aqui é o seu mundo. Aqui você pode brincar quais ativos que ele vai, onde vai estar esse módulo de ativos, se vai ter, se não vai ter. Você pode criar botões com integrações externas, né? Então, esse botão aqui vai abrir um link interno de cabeça que eu tenho. Então, eu tenho diversos parâmetros para trabalhar aqui. Aqui, a criatividade é o mundo. Mas, partindo um pouquinho para instâncias, é bem tranquilo você fazer essa criação de instâncias. Então, a criação de instância é feita no diretório. E aqui vai estar um dos pontos de integração que eu quero trazer hoje, que é basicamente como que essa ferramenta ela pode se comunicar com outros sistemas. No primeiro momento, o que a gente vai ter? Eu vou fazer uma abertura de um ticket, então meu foco hoje não vai ser apresentar a ferramenta, vai ser apresentar essas integrações e como que elas ligam com outras no mercado hoje. Então eu vou ter o seguinte parâmetro, eu vou abrir uma solicitação, então eu tenho aqui meus modelos de solicitação e eu tenho meu modelo de solicitação onboard do colaborador. Então eu tenho aqui todos os parâmetros de onboard, o que eu tenho que fazer. Vou colocar aqui o nome do solicitante. Vou colocar o nome do solicitante. Vamos ver se vai ter o Arthur. Tem o Arthur Severino. Vou pegar aqui o meu título. Então, eu vou ter aqui a solicitação de onboard. Vou ter aqui o cenário que eu preciso. Então, aqui seria alguém fazendo um onboard de um
funcionário. Peguei aqui os dados aqui, adicionei a solicitação. No momento que eu adiciono a solicitação, eu tenho aqui algumas tratativas que eu posso seguir. Então, eu tenho tarefas que eu posso seguir, então, eu tenho tarefas que têm que ser feitas durante essa tratativa, e eu tenho fluxos de aprovações que são bem definidos. Ok? Um desses dois parâmetros, a gente vai ter algo que é o diferencial hoje. O que eu tenho aqui e o que eu posso criar dentro da ferramenta? Eu tenho esse seguinte parâmetro: ações personalizadas. O que seriam essas ações personalizadas? São botões que eu quero fazer dentro do meu Service Desk. São botões personalizados dentro da ferramenta. E o que esses botões trazem, Edi? Basicamente, eu tenho um botão que está oculto aqui. Eu deixei esses aqui para vocês visualizarem, mas eu tenho um botão oculto, que é o Onboard. O Onboard está oculto. Por que eu falo que a ferramenta tem gatilhos e automações? Porque se eu vir aqui em detalhes e encontrar o meu campo cargo ou cadeira, eu tenho esse campo aqui, eu vou definir qual que é o cargo e a cadeira, vou falar que ele é um analista de suporte. Ok? Analista de suporte. Vim aqui em comentários, e agora ele apareceu o botão de onboard. Então, eu criei um gatilho que só aparece o botão a partir do momento que eu tenho um campo preenchido, eu tenho uma aprovação. Então, se é um onboard, eu preciso da aprovação da diretoria, eu preciso da aprovação do RH. Então, vamos criando cenários dentro da cachola, né? Então, a gente vai criando cenários. E aqui, quando eu aperto o onboard, basicamente, ele vai dentro de um sistema, ele vai trazer aqui, ó, ele vai dentro de um sistema, e o que ele vai fazer? O colaborador Arthur Severino teve seus acessos e recursos criados conforme o cargo do analista. Então, ele foi lá em uma ferramenta que gerencia o AD, gerencia os permissionamentos e criou o permissionamento do Arthur. Olha como é que é fácil. Então, com um clique, você já tem tudo pronto para esse cliente, esse funcionário que entrou hoje. Exatamente. Conforme o cargo que ele pega. Designado, né? Para cada cargo você vai ter uma automação diferente, é claro, né? Porque cada um vai ter um onboard diferente, digamos assim, né? Por detrás desse botão, claro, tem ações que ele vai pegar. Analista de suporte, ele vai pegar qual que é o permissionamento do analista de suporte. Ele tem que ele tem que ter acesso a qual file server. Então, nesse caso aqui, a integração com o AD, por exemplo, integração com a ferramenta que gerencia o AD. Mas eu quero criar uma integração com uma ferramenta que dá acesso aos e-mails, por exemplo. Então, ele vai lá e vai criar os acessos aos e-mails. Então, a partir do Service Desk, eu consigo puxar a informação desse carinha aqui que está abrindo o ticket e eu tenho ali todos os acessos que vão ser criados. Muito bom. Vamos partir para um outro cenário? Offboard. Eu preciso retirar os acessos dele. Então, no offboard, eu tenho aqui, ó, retirar os acessos. Então, ele vai trazer aqui a mensagem aqui para mim. Basicamente, lembrando, gatilhos, né? Os acessos do colaborador foram retirados. Todos os acessos a nível de permissionamento foram removidos ou rebaixados. No Active Directory, os usuários foram movidos para o módulo de colaboradores desligados. Então, eu já tenho a automação. Então, eu já tenho o processo pronto. Outra coisa, Arthur, que eu queria comentar, que se o pessoal tiver dúvida, enquanto a gente está apresentando aqui, podem mandando aqui no chat, que aí eu vou ficar de olho no chat e vou conversando com o Arthur enquanto ele vai fazendo essas apresentações, a parte de automação aí que a gente está conversando. Porque eu achei muito, muito interessante, Arthur, essa questão de você conseguir tirar todos os acessos com um clique, né? Não precisar Simples, né? Ficar acessando, principalmente o AD, geralmente o pessoal tem um pouco mais de dificuldade. Então, você já consegue fazer tudo num único clique. Exatamente. Então, dependendo da ferramenta que está linkada, por exemplo, ele está linkado a uma ferramenta de gerenciamento do AD, que é o nosso AD Manager, né? Ele está linkado ao AD Manager. Então, se ele tiver linkado ao AD Manager, ele consegue fazer essa estrutura. Então, se você tiver essas duas ferramentas, a estrutura que você já ganha. E eu também tenho alguns outros processos, como, por exemplo, Reset 100. Se eu não tenho o meu portal de atendimento,
eu tenho um reset de senha específico aqui. Que aí, por detrás desses botões, claro, tem um desenvolvimento, por detrás dos botões tem um processo a ser seguido, então, como que funciona, o que o fluxo vai chegar, então ele tem esse desenho bem definido. Ok? Isso é feito na implantação da própria ferramenta, digamos assim, na parte da definição de negócio aí, de como que vai ser essa parte com o onboard para analista, onboard não sei o quê, como eu te falei, cada um vai ter uma automação, um fluxo diferente de acordo com o cargo. Então, acho que é mais uma questão de configuração inicial, depois meio que mantém-se, né? Depois vai andando, né? Mais difícil é organizar, depois... Né? Isso é tranquilo. E partindo para outro processo, uma coisa que eu gostei muito e gostaria de mostrar para vocês, que é o Zia hoje. O Zia hoje é um portal que ele está disponível hoje, e ele não só traz perguntas simples, como, por exemplo, quantos chamados eu tenho? Então, isso é para um técnico. Quantos chamados que eu tenho? Ele está processando as minhas solicitações e não tenho chamados? Ixi. Vamos ver se ele vai trazer as solicitações que estão vencidas. Aqui, ó. Ele já vai trazer todas as solicitações que estão vencidas. Então, ó, Tenho duas vencimento, perguntas vencimento. já aqui, Arthur, na sequência, tá? Tranquilo, podem perguntar, pessoal. Então, eu tenho as solicitações que estão vencidas, as minhas solicitações que estão vencidas. Eu posso pesquisar no portal de soluções qual é a solução que eu preciso, qual é o suporte que eu preciso. E trazendo do portal, o que a gente vai ter, principalmente o que ela pode auxiliar vocês. Já vou liberar o tempo para as perguntas. Eu vou ter, aqui em configurações, eu vou ter a configuração da ZIA. O que a configuração da ZIA traz? Ela traz recursos. Quais são esses recursos? Ele pode gerar uma solução, uma linguagem mais simples que pode auxiliar quem vai ver essa solução. É um assistente de texto, um assistente de resposta, é uma confirmação de ativos, é um gerador de códigos da própria plataforma. Eu tenho aqui, por exemplo, um gerador de lista de verificação, gerador de soluções, e ele também tem mecanismos que auxiliam no dia a dia, principalmente em quem vai gerenciar a ferramenta, que é basicamente ele traz uma previsão, por exemplo, qual que vai ser a categoria, qual que vai ser a subcategoria e item, conforme aquilo que você coloca dentro do chat, quando você está lá naquele chat, abre uma solicitação, ele vai fazer essa mescla, ele vai categorizar ela, ele vai colocar subcategoria, ele vai colocar item, ele vai colocar uma prioridade. Então, dentro daquele chat, eu não preciso ter uma regra especificada. A própria inteligência da ZIA, ela vai montar o chamado com as categorias, subcategorias, prioridades, tudo de acordo com o modelo. Agora sim, estou liberado para pergunta. Qual é a primeira aqui, Arthur? Preciso de um canal único de entrada para todas as demandas e demandas e que chamados e tarefas possam ser roteadas entre as áreas. Para esse modelo, preciso ter várias instâncias ou uma instância com várias filas? É possível fazer dos dois cenários, mas o cenário ideal é que você tenha múltiplas instâncias para que fique segregado. Que fique segregado da melhor forma. Quando você tem uma centralização única, aí você vai fazer uma divisão dentro de um Service Desk como um todo, não dividido por instâncias. Você vai fazer a divisão interna. Aí você se transforma, em vez de um departamento de tecnologia, seria a empresa, e dentro do Service Desk você faz a atrelação às equipes, aos grupos de técnicos. Então, Né? se o chamado for X, ele vai para aquela equipe, se o chamado for Y, ele vai para outra equipe. Isso. Aí você consegue, com uma única instância, fazer dessa forma. Aí vai depender muito da questão de visibilidade e como que vocês, a questão organizacional da empresa, como vocês vão preferir. Mas com o Service Desk, vocês conseguem fazer das duas formas, dentro de uma instância só, com filas, e por grupos, ou em instâncias separadas. É possível criar um processo mais automatizado? Por exemplo, o RH abre o processo de desligamento e aí é aberto um ticket. Após isso, é realizada uma aprovação dos gestores ligado ao colaborador e após aprovado, os acessos são desabilitados.
Sim, exatamente. É possível fazer. Então, só demonstrar aqui um dos recursos que a gente pode fazer dentro do Service Desk, que ele vai trazer na aba de desenvolvimento, ele vai ter menu personalizado, e aqui tem alguns menus que eu acabei criando. E aqui, na edição, eu tenho os pré-requisitos para que esse menu apareça. Então, o meu pré-requisito é que o campo não esteja vazio, mas eu tenho também diversos outros requisitos, como também eu tenho requisito, por exemplo, de uma aprovação, de um requisito que esteja dentro do dispositivo. Ó, que esteja dentro do chamado, desculpa. Isso. Então, é possível sim a gente fazer, ter essa questão dessa regra também aí dos gestores ligados ao colaborador para repassar as permissões. Até porque, assim, essas permissões também de desabilitar e habilitar, né, Arthur, elas vão estar documentadas dentro da função, né? Então, aquele botão que Exatamente. clica ali, ela já vai ser, digamos assim, pré-aprovada pelo departamento antes dela estar configurada. Então, vão ser definidas. Acho que a questão da aprovação seria mais pelo colaborador, né? Aquele colaborador ser aprovado o desligamento, a desativação daquele colaborador em si, né? Exatamente. E temos também a segregação. Por exemplo, ele não pode aparecer em todos os catálogos, né, esse botão. E também, quem pode ver esse botão? Aqui, quando a gente fala de função, é aquele perfil do técnico dentro da ferramenta. Então, ele vai trazer aqui qual o perfil que pode trazer essa ação. Então, eu consigo, além de criar perfis personalizados, eu posso falar que só o SD de mim consegue fazer essa ação. Ou nenhum outro vai conseguir fazer essa ação. Ótimo, muito bom. Gostaria de saber se a ZIA tem base de conhecimento própria ou teremos que criar ela, e como abrimos um chamado através dela. A gente vai ter, a ZIA, ela vai ter a base da manager, então a base de conhecimento da manager, mas em primeiro momento ela vai ter a base de conhecimento de soluções, ela vai trabalhar só com as soluções. Caso você pergunte uma coisa de outra ferramenta, ela vai ter resposta, mas ela não está ligada à internet nesse exato momento. Abertura de chamada, eu posso vir aqui criar um incidente, então, babá, eu não consigo, aí Aí ele vai falar, o assunto não está claro, aí o que ele vai trazer? Eu vou colocar aqui, não tem. Para que não tenha acesso ao e-mail, ele vai trazer qual dos templates, então, por exemplo, não tem acesso, clicar aqui na solicitação e eu já tenho a solicitação criada. Com as mensagens, então eu tenho um histórico do meu chatbot, todo aqui para o técnico analisar, falar o seguinte, é só fazer isso aqui. Então ele vai trazer aqui para você. E Então, se você também, clicou em cima lá, ele já abriu o chamado? já, ele já fez a abertura de chamada. Bem simples, né? Muito simples, muito rápido. E aqui eu vou ter que, por exemplo, pesquisar em soluções. Ele vai trazer, eu quero soluções que tenham a ver com e-mail. Ele vai trazer a base de soluções que tem a ver com e-mail. Aqui ele trouxe alguma coisa diferente. Mas ele vai trazer geralmente uma base correta, porque ele vai analisar o que eu tenho de informação, se tem alguma coisa envolvida no e-mail, se manda por e-mail alguma coisa, ele vai trazer uma base aqui para você. Então ele vai trazer. Isso que ajuda muito, muito, mas muito mesmo. Eu estou com a visão de técnico, viu, pessoal? Então eu consigo ver coisas e features de aprovação, compartilhamento. Então eu tenho uma visão um pouco maior do que o usuário final veria. Isso. Hoje até a gente consegue, né, oferecer uma POC para vocês, é uma prova de conceito, para vocês testarem a solução, onde vocês podem ter tanto a visão do usuário quanto a visão de técnico, né? O Arthur, como eu estava comentando, ele está com a visão de técnico, tá? Pessoal, veja se ficou claro a questão da abertura, se vocês entenderam, se tiver dúvida, pode ir mandando aqui no chat. Arthur, mas com várias instâncias, qual seria o ponto único de contato? Quando alguém não souber se a necessidade dele deve ser atendida por um setor ou por outro? A gente vai ter o portal centralizador, que seria aqui. Ele abriu um ticket que é de tecnologia. Como que funciona? A gente tem a movimentação também de um chamado, algo
Eu não sei se eu vou ter o privilégio, mas eu vou clicar aqui para ver se eu vou ter o privilégio. Aqui em ações, eu tenho o privilégio de converter ou mover de instância essa solicitação. Eu consigo mover a solicitação de instâncias. Eu consigo mover para a instância X, Y, Z e para que ela seja adequada ao departamento correto. Prontinho. Isso, até pelo fato que, assim, às vezes ele pode que não saiba, mas às vezes sem querer, tá tão acostumado a abrir na instância errada, né? Porque geralmente as instâncias, a necessidade vai ser bem específica por determinado de cada instância. Talvez alguma confusão, essa questão de financeiro e RH, né? Alguma coisa nesse sentido, às vezes, que pode dar alguma confusão. Mas se acontecer o técnico que pegar o chamado, né, na fila, ele pode fazer essa atribuição, então, e mover ele para outra instância e colocar o motivo, instância incorreta, e aí vai para essa outra instância. Mas ele ia conseguir abrir um chamado para Arthur para a instância correta, ele vai ter que escolher uma instância na hora de acessar. Não tem como ele abrir um chamado geral para ir para uma fila geral, né? Ainda não. Ele vai ter que, na hora que entra ali, por exemplo, nessa visão ali que o Arthur colocou, ele aparece duas instâncias, que é o nosso lab aqui, né? Recursos humanos e departamento de tecnologia. Poderia ter aí manutenção. Poderia, a criação é bem simples. Poderia ter vários, né? Então, mais vai da pessoa, realmente, como eu falei. Às vezes vai confundir um ou outro se tiver algo mais parecido, né? Mas geralmente a pessoa vai ter que escolher se o chamado que ela quer. Estou com um problema na minha impressora, departamento de tecnologia. Preciso fazer uma requisição de sei lá, vale transporte, alguma coisa nesse sentido, né? Então, vai ter geralmente essa distinção pelo departamento. Mas se acontecer, tem a possibilidade de fazer esse movimento também, tá? Pessoal, mais alguma dúvida que vocês tenham aí? Arthur, mais algum ponto que você queira mostrar para a gente? Tranquilo. Se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui para tirar as dúvidas e vamos pensar em como melhorar o processo e criar automações, pessoal. Hoje aqui a gente teve pouco tempo, tá, pessoal? O Service Desk ele tem também uma ampla quantidade de itens aí que a gente pode estar trabalhando, né, Arthur? De possibilidades. Então, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, marcar uma demonstração para a gente falar um pouquinho com vocês diretamente sobre a necessidade, sobre o que realmente vocês precisam, qual a questão que vocês estão enfrentando e tal, para ver como que a gente pode dar essa consultoria para vocês entenderem melhor o caminho utilizando o Service Desk aí, que é uma ferramenta muito, 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 muito eficiente. Surgiu mais uma pergunta. Existe risco em manter todos em uma única instância, pensando no cliente final, que ele apenas seguiria o catálogo e o chamado iria para a fila correta? Não tem risco, temos alguns cenários que a gente consegue prevenir isso. Okay? Um dos primeiros cenários é que na criação, por exemplo, de um template, de um catálogo, eu tenho especificamente quem vai conseguir ver. Além das funções, baseadas em funções, dentro da ferramenta, eu vou ter alguns catálogos, aqui eu estou criando um serviço, vou pegar um catálogo mesmo, um incidente aqui, e aqui eu tenho alguns parâmetros que eu posso especificar quem pode ver. Então, quais grupos de técnico pode ver essa solicitação? Então, eu consigo filtrar na visualização do técnico. Então, o técnico ele não pode ver um chamado que não corresponde ao grupo de atendimento dele. Então, por exemplo, se eu coloquei aqui desenvolvimento, somente a equipe de desenvolvimento vai conseguir visualizar. Claro, quem tem o privilégio administrativo, afins, vai conseguir visualizar nativamente, mas eu vou ter aqui grupos de atendimento, seria somente o grupo de desenvolvimento. Nenhum outro grupo vai conseguir nem abrir o ticket e nem fazer a tratativa. Exatamente. Também tem outros parâmetros, né? Quando a gente fala de baseados em funções, a gente vai ter outros parâmetros, como, por exemplo, aqui em funções, vou criar uma nova função, logo aqui abaixo eu tenho a visualização do técnico. Então, eu falo que o técnico ele só pode ver as solicitações do grupo dele. Então, ele vai
ele vai somente ver as solicitações do grupo dele. Ele pode ver de todos, né? Então, vamos granular, permissões granuladas, e aqui, somente do grupo. De todos os grupos, não, atribuídos a ele. Não pode nem ver de todo o grupo. Ele vai ver somente atribuídos a ele. Então, eu consigo travar essa visualização nesses gatilhos específicos, nessas features específicas, como melhor dito. Isso. Hoje a gente tem muitos clientes também que utilizam todo numa única instância, né? Porém, o pessoal tem cada vez mais sentido essa necessidade, porque muitas vezes são departamentos diferentes ali e querem ter, às vezes até questão de custo também, hoje, de orçamento, né? O pessoal tem por área, por departamento, uma central de um orçamento, né, estipulado para uma solução para esse fim. Então, essa questão da instância, muitas vezes, vem também para isso, para você conseguir direcionar recurso para áreas diferentes, mas tudo unificado dentro de uma única organização, tá? Então, tem a possibilidade de vocês utilizarem com instâncias separadas, mas tem a possibilidade de usar com uma única instância, sim. A gente pode testar também para vocês ver qual que fica melhor no ambiente de vocês. Mais alguma dúvida, pessoal? Aquelas automatizações que foram mostradas de criar e bloquear o usuário com ações rápidas, a programação é feita pela equipe de TI ou já vem pré-definida? Qual linguagem foi usada ali? Pode dar um exemplo de qual ferramenta é necessária no AD para que o Service Desk possa fazer a integração? Tem bastante pergunta. Vamos lá. Quer que eu repita? Aquelas automações foram mostradas de criar e bloquear o usuário com ações rápidas. A programação é feita pela equipe de TI ou já vem pré-definida? São feitas por nós, então da Access Pro. Então, a gente realiza a criação desse botão. A gente utiliza a metodologia de função personalizada dentro da ferramenta. O que seria essa função personalizada? Seria funções. A gente vai fazer algo externo. Como, por exemplo, eu tenho aqui as funções que eu criei aqui no menu de ações personalizadas. Eu tenho tanto o de colaborador, tanto do offboard quanto do onboard. E essas funções elas estão na linguagem Delug, que é a linguagem padrão da ferramenta. E existe sim integrações nativas dentro da ferramenta, então ele vai ter aqui as integrações de instrumentos. Aqui eu vou ter integrações, aqui, ó, integrações, e aqui eu tenho as integrações nativas, com o calendário, com o Zyper, com o Gira, Microsoft Teams. Então já tem integrações nativas com o WhatsApp, por exemplo. Essas aqui são as integrações nativas, e cada integração ela vai trazer o que ela vai ser feita. Então eu vou ter aqui, ó, habilitar, desabilitar os usuários. Dentro do Outlook eu vou ter aqui. Então eu vou ter a abertura, fechamento de ticket, pesquisa. Então ele vai ter aqui todos os pontos. Então manipular o ticket por meio do chatbot. Então vai ter cada parâmetro das suas integrações. Aquela em específico foi criada pela CS Pro. As integrações nativas, tem integrações da Manage ali, que é a outra aba ali que você pode, né, visualizar também, que vem essa questão da integração do AD Manager, que foi o que o Arthur comentou. Então, hoje o Service Desk ele integra com a nossa solução de gerenciamento do AD. Então, quando ele questiona aqui, pode me dar um exemplo de qual ferramenta é necessária no AD para que o Service Desk possa fazer a integração? Então, uma das integrações aí que o Arthur comentou foi essa questão do AD Manager, tem integração com o AD Manager para fazer essa integração, ou seja, porque hoje o AD Manager, não sei se o pessoal conhece, mas ele tem essa integração também com o sistema de RH, né, Arthur? Então, você integrando ele aí ao AD Manager com o sistema de RH, ele mesmo vai lá e faz essa automação, essa inativação no próprio sistema do RH. Então, são automações com automações, né, Arthur? É muita automação. Consigo integrar essa ferramenta com o Endpoint Central? Yes. Ativamente. Se sim, consegue dar exemplo das funções de como podem ser feitas? As funções... Domo, participei junto com o Arthur e o Frota do Master Training do Endpoint Central. Aí, muito bom. Quando a gente fala um pouco sobre Endpoint junto com o Service Desk, a gente vai ter cenários que podem ser feitos. Quais são esses cenários?
eu tenho, além da atualização do módulo de ativos, cadê o módulo de ativos aqui? Além da atualização automática do módulo de ativos, eu vou ter a possibilidade de fazer manutenções a partir dessa telinha aqui, como, por exemplo, um acesso remoto, uma instalação de aplicativos, uma atualização de patches. São features pequenas, mas que são possíveis de ser feitas. E ele vai trazer toda essa atualização de forma nativa aqui para você. A integração do Endpoint Central com o Service Desk traz justamente isso, onde você pode abrir chamadas também relacionadas àquele ativo, né? E ficar relacionado, ficar atrelado àquele ativo, àquele chamado, né, Arthur? Exatamente. Seguindo ali, poderia mostrar uma parte de relatórios e dashboards, então a gente vai ter uma parte bem ampla de dash, né? Então aqui, quando eu vim aqui diretamente aqui na home, eu vou ter os dashboards de como que está meu parque, como, por exemplo, chamados por técnicos. Aqui a gente vai ter solicitações abertas, então vai ter os modos que elas foram abertas. Vou ter e-mail, telefone, vou ter aqui web formulário, então a gente vai ter esse cenário aqui. Os chamados que tem violação de SLA, então, por técnico. Então, o Arthur aqui, por exemplo, pode puxar a orelha dele, ele já está com 4 tickets, 4 tickets já atingiram a violação. Então, eu vou ter aqui o cenário aqui por... esqueci o nome da palavra, pedi. Basicamente, por tempo, né? Então, ele vai ter aqui por tempo quantos chamados foram abertos, quais que foram vencidos, quais que ainda estão no prazo, seguindo ali o time da sua abertura. Eu vou ter aqui próximos a vencer, vencidos já. Eu vou ter aqui diversos relatórios que já são pré-definidos. Aqui eu estou mostrando os pré-definidos, por exemplo, painel de atividades, painel de ativos. Por exemplo, quantos ativos que eu tenho? Como que funciona esse painel? O que ele vai trazer? Tem ordens de compra para ativos, conformidade de licença que foram vendidas ou não. Então, eu tenho aqui as licenças da Microsoft, eu tenho que ter esse dash para as licenças da Microsoft. Ele vai trazer aqui para mim o que venceu, o que eu estou em conformidade, o que eu não estou em conformidade. Fora os outros cenários que você pode criar, né? Então, eu venho aqui e quero criar o meu dash. Então, criando meu dash, aqui eu tenho todos as ações que eu consigo colocar dentro do meu dash. Por exemplo, violação de SLA, como eu falo de solicitações, ele vai trazer tudo solicitações, por exemplo, FCR, por exemplo, quem que resolveu os tickets em primeiro, a resposta, por exemplo, ele vai trazer. Eu tenho CMDB, que ele vai trazer por relacionamentos, por mudanças, quais que são as mudanças que estão acontecendo, por projetos, por compras. Então, como que está o dash das compras hoje? A gente está fazendo um processo de compra atrelado, por exemplo, principalmente quem é de facilities, né? Então, um processo de compra de reposição, tanto de equipamentos quanto de ferramentas, por exemplo, vai ter aqui custo, ordem de compra, eu vou ter liberações, softwares, como é que está meus softwares? Quais softwares estão de acordo com licença? Quantos softwares que eu tenho dentro do meu ambiente que estão homologados ou não? Além desses dashes, ele vai trazer em relatórios propriamente. Eu tenho relatórios aqui, ó. Eu tenho relatórios. Aí dentro de relatórios vai ser cada relatório específico, né? Então eu tenho relatórios de métricas também. Então eu tenho, cadê? Aqui, ó, tempo médio de resposta de resolução. Por exemplo, ele vai trazer qual que é meu tempo médio de resposta. Então, claro, como esse ambiente de laboratório, o tempo de resposta vai estar lá em cima. Mas eu tenho a possibilidade também de criar meus próprios relatórios personalizados. E esses relatórios personalizados, a partir de um momento, ele pode ou não se tornar um relatório que vai estar dentro do Dash. Vai depender de como que está montado essa estrutura. Se é um relatório tabular, se é de matriz, se é um relatório de resumo. Geralmente de resumo já estão mais definidos, já estão mais aptos a ir lá para o Dash, né? Mas os relatórios tabulares também. Vai depender do tanto de linha que ele tem para ter um resumo dentro do dashboard. Vou ter aqui, vou pegar aqui quais são as comuns e eu criando eu posso montar meu próprio relatório. Muito bom. Ele já vem com os pré-definidos, mas pode personalizar também, né, Arthur? Sim, claro. O próprio Service Desk em si, ele é muito
personalizável, vamos dizer assim, onde a gente consegue, né, fazer várias, desde essa questão de visual, né, de deixar com a cara da empresa, enfim, ele, ele traz essa parte de relatórios também sobre a possibilidade de personalizar. Exatamente. Mais uma pergunta? Pessoal, mais alguma dúvida? Acho que encerramos as perguntas, Arthur. Mais, pessoal. Muito obrigado. Então tá, pessoal, obrigada pelo tempo de vocês aí. Agradeço, Arthur, mais uma vez a tua participação, teu apoio e até a próxima. Próximo, pessoal.